Olá, queridos alunos do quarto Log, né, da disciplina de PCP. Prazer estar aqui de novo com vocês na nossa oitava aula, né? Então nós vamos aí para a nossa oitava aula da disciplina de PCP e dando continuidade, vamos lá pensar na agenda de hoje. A agenda de hoje é reflexões iniciais, vamos ter, né, já, na verdade já deve ter acontecido, tá? Vai ter atendimento por grupos, né? E a revisão dos conceitos anteriores que a gente vai fazer agora e os conceitos esses também que tem a ver com o vídeo, tá bom? Então, a reflexão inicial é as 4 atividades. Quais as 4 atividades básicas do PCP? Tantararam, quais são? E aí a gente tem uma figurinha mágica que responde isso aí, né? Essa figurinha, ela é abençoada. Programação, carregamento, sequenciamento, monitoramento e as perguntas-chave que nos norteiam e que nos ajudam a o quê? A perceber, né? E a grande pergunta é, essa imagem te ajuda a ter uma ideia geral do PCP? Espero que sim. Né? Ela consegue te dar uma abordagem, mais ou menos, e o sequenciamento. Na verdade, o sequenciamento é um deles, né? Na verdade, é a interligação entre os principais fatores do PCP. E aí, né, eu queria repassar para vocês alguns conceitos, né? Um pouco do que nós vimos até agora, nessas últimas aulas. Então, PCP hoje, eu gostaria de bater vamos dizer assim, nessa definição. Nós tivemos várias definições, eu falei bastante para vocês, né, dessas definições, e várias diferentes, mas essa aqui marcou muito com relação à questão das 4 atividades básicas, né? Então é um processo para auxiliar o gerenciamento da produção de uma indústria. Pronto, né? Gerenciamento, produção, indústria. Com ele a empresa consegue planejar o quando, tá? Produzir, quanto produzir, onde, que ordem e verificar se isso tudo está funcionando de acordo com o plano. Né? Em uma fábrica, o PCP é fundamental para garantir que a empresa está de fato produzindo os melhores produtos, da melhor forma e de acordo com um planejamento feito previamente, né? Anteriormente. Então, isso é muito importante, essa definição é muito boa. E afinal, se a indústria não planejar, programar e controlar a produção, terá dificuldade para se manter competitiva, né? Nesse ambiente que nós estamos hoje com qualidade desejada. Então, essa definição, ela te lembra? Então, é bem bacana, porque é onde eu quero defender, né? Quando, as palavrinhas e as perguntas-chave, quando, tem a ver com programação. Aí, quanto, carregamento, qual ordem, sequenciamento e, por fim, verificação da ideia de monitoramento. Então, essa definição é muito top, né, gente? Porque ela consegue nos levar a refletir sobre as 4 atividades básicas do PCP, onde o carregamento foi a primeira que nós vimos, e de forma bem rápida, né, o carregamento é a quantidade de trabalho alocado para um centro de trabalho. Né? Dentro do conceito, nós temos 2 vertentes, o carregamento finito e o carregamento infinito. Né? Lembrando que a questão de carregamento, nós normalmente temos que trabalhar e não podemos desconsiderar a questão dos tempos. Né? O principal exemplo que nós colocamos de carregamento é o tempo disponível, por exemplo, de uma máquina. E dentro do tempo disponível da máquina, você tem que lembrar que tem feriados, você tem que lembrar que tem paradas para manutenção, tem manutenção não somente preventiva, mas corretiva, mas preventiva, né? Troca de ferramentas e paradas normais de limpeza, assim por diante. Então, tudo isso entra para você conseguir pegar esse tempo útil, ou o carregamento útil. Dentro do finito, tá? É o que a gente começou e pensou bastante sobre a capacidade finito. Finito é aquele que tem um tempo limitado, as atividades limitadas. Eles permitem, na verdade, o quê? Atrasar, ou permitem não atender o cliente se isso extrapolar a sua limitação. Né? Basicamente, o infinito ele não aceita a questão do atraso, né? Mas, na verdade, ele olhando para a necessidade, né, ele faz o quê? Ele abre para o infinito, para você excursionar mais do carregamento. Né? Então é uma abordagem de carregamento que não limita a aceitação do trabalho, mas em vez disso tenta corresponder. Então não é possível limitar o carregamento, não é necessário limitar o carregamento e o custo da limitação é proibitivo. No anterior, no finito, né? É possível limitar a carga, é necessário limitar a carga, o custo da limitação não é proibitivo. Então aqui tem a possibilidade e aqui
Não é possível. Um vezes o outro, nós já falamos isso algumas vezes, e é muito importante você repensar, né? Basicamente, esses três pilares definem se eu posso usar o finito ou se eu tenho que trabalhar com o infinito, que normalmente é muito comum, né? E aí as três perguntas básicas, né? E uma revisão geral, né? O carregamento finito limita o carregamento em cada centro de acordo com as suas capacidades, mesmo que signifique o atraso de alguns trabalhos. Então, vamos dizer assim, é uma característica do finito, pode ter atraso. Tá? Já o infinito, ele não lida bem com essa questão de atraso. Né? Ele permite que o carregamento de cada centro exceda as suas capacidades. É como se fosse um trabalho extra, uma hora extra. Para quê? Para não ter atraso, para você atender o cliente. Tá? Sequenciamento, essa figura é fantástica, né? Que é a questão de sequenciar as atividades. Né? Então aqui, seja a abordagem do carregamento finito ou infinito, né? Ou um ou outro, nós vamos ter, né, as atividades. Então, é como que eu vou sequenciar essas atividades. Na verdade, sequenciar, no caso, as tarefas, né, ou os pedidos que entraram. Então, algumas reflexões, né, as restrições físicas, prioridade do consumidor, data prometida, são algumas características que a gente refletiu, né? E considerando aí, com relação às restrições físicas, nós vimos que tem a restrição com relação aos materiais, restrição com relação ao equipamento e restrição com relação ao processo. Cada um desses três itens, eles geram naturalmente restrições, mas isso é para o processo, né, para a execução do pedido. E aí, mas é claro, para considerar a sequência dos pedidos, de execução de cada um dos pedidos, eu preciso entender o meu contexto, né? O contexto que envolve o material, envolve o equipamento, envolve o processo. Dentro de sequenciamento, nós temos a prioridade do consumidor, data prometida, que leva a gente a refletir na matriz da priorização, né? que vem do SEB, né? A inicial do quê? Do custo, esforço e benefício. Sempre você pensar, vale a pena priorizar? O que eu considero para priorizar? Normalmente o custo de se fazer, o esforço, né, envolvido e qual o benefício que eu vou ter, né, de cada um dos pedidos. Eu olho qual que vai ser o custo para executar esse pedido, qual o esforço para fazer esse pedido e qual o benefício de fazer esse pedido e na ordem de sequenciamento. E a questão da data prometida. Tá? A data prometida aqui é o exemplo no qual você trabalha e você faz a sequência dos pedidos mediante o quê? Para quando você definiu. Né? E a prioridade, a gente sempre lembra também a questão de prioridade, a questão do mapeamento quando você entra no hospital, por exemplo, quando você vai ser atendido numa polícia, né? Eles fazem toda uma verificação, uma triagem, é a palavra, antes de colocar, e eles, sim, trabalham com prioridades, né? Tem um sequenciamento do tipo FIFO, né? First in, first out, um sequenciamento do conceito de filas, né? Conceito básico de filas. Nós temos o sequenciamento LIFO, que já é o last in, first out, né? O último a entrar é o primeiro a sair. É essa ideia aqui, que normalmente é usado em logística e é voltado para a praticidade, né? A questão de você colocar e retirar, mas não muito comum na vida real. Existem mais duas formas com foco na parte de operação, né? Que é a longa e a curta. Então, priorizar, né, a sequenciar e priorizar o quê? Para a operação mais longa, e a operação mais longa, qual que é o foco disso? É ocupar com maior eficiência o centro de trabalho. Lembra que é quando você põe o centro de trabalho fazendo a mesma coisa por muito tempo, ele faz o quê? Ele faz aquilo no padrão, ele cria um ritmo e ele aumenta a eficiência produtiva. E aí, por outro lado, nós temos a prioridade para a operação mais curta. E qual que é o foco da operação mais curta? Se é mais curto, eu consigo o quê? Fazer mais rápido, entregar mais rápido, faturar mais rápido. Né? Então, é uma operação mais rápida que vai gerar toda essa questão. Né? Como é menos coisa para se fazer, eu consigo fazer em menos tempo, consigo entregar um tempo menor, eu consigo faturar e gerar dinheiro. Então, é o foco aí da priorização para operações mais curtas. Né? E as 5 regras de sequenciamento são a data prometida, FIFO, LIFO, operação mais curta e operação mais longa. Tá? Essas são as 5 regras mais conhecidas para se trabalhar com sequenciamento. Dentro dessas regras, a gente fez um exercício, usamos o Excel e chegamos a algumas conclusões. Né? E aqui tem uma parte de resolução parcial que nos ajudou a refletir qual das 5 regras era mais eficiente. Vocês lembram?
qual das 5 regras ganhou, a gente sempre acha que a first in, first out é a mais bacana, ou não, data prometida. E a gente chegou à conclusão que a operação mais curta, ela tem alguns benefícios aí, né? Com relação a você conseguir ocupar melhor e ter o seu atraso menor, né? Então, na verdade, é trabalhar com atraso menor e entregar mais rápido, né? E a gente chegou a algumas conclusões bem bacanas. Se você não lembra, revisa essa aula, tá? Não deixe de olhar para trás para relembrar, tá bom? E aí, programação, tá? Dentro do contexto do terceiro passo, né? Tendo determinada sequência que o trabalho será desenvolvido, então você já desenvolveu a sequência, né? Quais são os pedidos que vão fazer. Algumas operações requerem um cronograma detalhado, mostrando em que momento os trabalhos devem começar e quando eles devem terminar. Isso é programação, né? Você falou a sequência dos pedidos, e aí com a sequência dos pedidos você tem que programar o início e o fim de cada uma das atividades, né? E todos os detalhes com relação a isso, né? Volume e horários. Aí citou o exemplo do ônibus, né? A programação do ônibus, né? Quantos ônibus vão circular na cidade, quais os horários que eles vão passar em cada uma das estações, né? Qual que é o horário de início de cada um dos ônibus começar a fazer a circulação, qual o horário de fim, que horas ele vai passar em cada uma das subestações, né? E quantos são os ônibus que vão circular. Tem as questões das exceções, né, os horários de maior volume, o horário de baixo volume. Então, aqui, programação de rotas de ônibus, é bem interessante, né? Momento de chegada a cada ponto, mudança de volume de veículos de acordo com o horário, né? Foi algumas reflexões. Quais são as complexidades da programação? A atividade de programação é uma das mais complexas tarefas no gerenciamento de produção, porque programar, ele acaba tendo que estar atento a diversos recursos, né? E simultaneamente. Então, máquinas, né, você tem que pensar, para programar, você tem que pensar nas máquinas, pensar que a máquina são diferentes máquinas, né? Cada uma tem sua especificidade, tem um setup diferente. Cada máquina ela tem a necessidade de um número de pessoas maior ou menor, né? E tem a mão de obra, cada mão de obra tem a sua habilidade, né? As pessoas são diferentes e trabalham de forma diferente e geram resultados diferentes. Então, são muitas variáveis que você tem que considerar para você conseguir programar aquela sequência de pedidos que já foi definida e pensando o quê? Momento de início, momento de fim e todo esse processo, né? Então, consequentemente, o número de possíveis programas cresce rapidamente à medida que o número de atividades e processos aumenta. Então, quanto mais atividades, quanto mais processos, mais variáveis nós vamos ter e mais complexo vai ser analisar todas essas variáveis, tá? Então, tem aqui o tipo de programação para frente e para trás, né? Foi 2 tipos que nós pensamos e refletimos junto, né? O para frente é bem simples, né? Eu começo o trabalho na hora que o pedido chega. Chegou um pedido, eu já começo a fazer. O para trás é o quê? Ele pensa sempre o trabalho no o tempo que eu vou gastar. Né? Ele já tem toda aquela questão, quanto trabalha em cima de toda a estatística, de todo um histórico, né? E ele faz o quê? Ele só começa a desenvolver aquele pedido que entrou, no momento que ele sabe que vai dar certinho para ele ser entregue, né? Então, inicia o trabalho no último momento possível, sem que ele tenha atraso. Então, ele sabe quanto tempo que ele vai durar para fazer aquilo. Então, ele espera o último momento para quê? Sabendo que ele tem um tempo, aí ele, na hora que está chegando perto do prazo, ele dispara e faz. Né? E aí a gente tem uma conclusão aí, usando um exemplo de uma lavanderia, tá? Os benefícios. Mas essa aqui já vou falar para você no próximo vídeo. Não perca aí, clique no próximo vídeo para dar continuidade, tá bom? Se liga aí na aulinha de revisão. Tá sendo rápido, mas é só para dar um overview, para depois nós avançarmos mais um pouco agora na segunda etapa da nossa disciplina.